Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Eu quero com urgência te convidar a meditar nesse texto da Palavra de Deus, que hoje pela manhã, quando eu estava orando ao Senhor pela nossa nação e pelo nosso presidente, me veio esse texto. E eu estou com urgência publicando ele para que você também possa assisti-lo, ouvir e compartilhar com outras pessoas. É importante essa mensagem chegar muito longe. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém não o comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós ainda aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. A situação da cidade de Samaria era de calamidade pública, assim como essa que nós estamos vivendo. Samaria estava cercada pelo arraial dos Círios, assim como nós estamos cercados também por muita gente agourenta, muita gente pessimista, muita gente feiticeira, que está se unindo com aquela turma que colocou a bandeira: nós seremos resistência. Essa turma toda que disse: nós seremos resistência, forma um pavilhão, um exército gigantesco de pessoas que são os traidores da pátria, que não se importam em que milhares e milhares de pessoas venham a ser afetadas, infectadas e mortas pelos vírus, simplesmente porque elas querem capitalizar politicamente esses números para derrubar o presidente da República. Preste atenção, não seja ingênuo. Nós estamos em uma guerra de 3 frentes. Preste atenção. Nós estamos em uma guerra de 3 frentes. Primeiro, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse claramente para nós: a palavra de Deus é clara. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades que estão arregimentados nas regiões celestiais. São hostes malignas de principados e potestades que se armaram para destruir a nossa nação, acabar com o nosso povo e nos jogar na latrina da história. É uma guerra espiritual que se move espiritualmente na primeira frente dos principados e potestades que detestam a palavra de Deus, detestam o povo de Deus que se move em fé e em simplicidade em nossa nação. E por isso eles estão de toda forma não simplesmente fechando os templos, porque fechar os templos, isso acontece em muitos países há muito tempo. O problema não é fechar os templos, o problema é neste momento instaurar uma falsa religiosidade no coração de muita gente que está dependendo do pastoreio de muitos pastores. E o detalhe, eu percebi que muitos pastores de púlpito não são pastores de lares, não sabem pastorear ovelhas, só pastoreiam patrimônios. Por isso, nós não devemos nos preocupar simplesmente com o fechamento dos templos, e sim com a debandada do povo de Deus para os outros lados. Tome muito cuidado, você que era frequentador de igreja, você que é frequentador de templos, você que é dependente de pastores para te orientarem, para lhe pregar a palavra, para orar por você. Tome cuidado, porque neste tempo você está sem pastor. Muitos são pastores de patrimônio, só de patrimônio, pastoreiam a si mesmo, amealham para si mesmo riquezas. Estão apavorados porque os templos se fecharam, porque eles não estão mais arrecadando dízimos e ofertas. Estão inclusive disponibilizando contas bancárias para que você possa fazer o seu depósito de fé e não perca a fé nesse momento.
estão muito mais preocupados em serem alimentados por vocês do que ir atrás do povo de Deus em suas casas. Estão também trancados e apavorados, com medo de morrer. Tome cuidado. Nosso problema não são com os pastores de patrimônio, e sim com esta luta contra o verdadeiro povo de Deus que se move em fé em nossa nação, que cedeu a sua casa para orações, que cedeu a sua casa para louvores, cedeu a sua casa para adoração ao Senhor. Irmãos e irmãs que na sua simplicidade estão buscando ao Senhor, não como os agourentos que querem a morte de milhares e milhares de brasileiros, mas sim como os 4 leprosos, que a gente já vai chegar lá. Você que está orando pela nação, você que está orando pelo presidente, você que está orando pelos seus familiares, você que é um homem e uma mulher de Deus íntegro, você está contado nos exércitos do Deus vivo. Contra essas hostes espirituais da maldade, serão derrubados de lá. Esta é a primeira frente contra a qual nós temos que lutar. A segunda frente que nós temos que lutar contra é desse povo que é resistência, que troca a sua capa de Facebook e diz: eu serei resistência até o fim. Todos esses que estão contra, eles não estão contra uma pessoa apenas, um ícone apenas, um símbolo apenas, eles estão contra você. Eles não compartilham da sua fé, não compartilham da sua boa fé, nem da sua esperança, nem da sua dignidade, nem da sua caridade. Formam um exército de Satanás, porque dizem: somos resistência. Infelizmente, muitas pessoas ingênuas, inocentes, também formam pavilhões de resistência sem saber ao que estão se aliando. Essa é a segunda frente. É a frente da resistência. Vocês estão resistindo contra o quê? Resistindo contra quem? O que é que vocês querem? Vocês querem milhares e milhares de mortos realmente? Pois eu digo que vocês vão utilizar os mesmos números de mortos para poder falar contra aquele que está de joelhos buscando a Deus. Se essa mensagem chegar ao presidente, saiba que existe uma igreja orando a Deus por sua vida, para que o Senhor te dê luz, sabedoria e gente de bem, para que possamos passar por esta crise e aconteça o que acontecer, não vamos vender a nossa boa índole, não vamos vender o nosso bom coração, não vamos vender a nossa boa consciência em troca de algumas migalhas que algumas pessoas querem que a gente venha aí comer. Conte com as nossas orações, presidente. Conte com as nossas orações, povo brasileiro. Nós estamos buscando ao Senhor. E a terceira frente que nós temos que enfrentar são a dos políticos. Gente ruim, gente que não presta, gente que se alia ao mal para trazer o mal maior. Eu não estou falando contra o isolamento social. Estou falando acerca desse negócio desses políticos capitalizarem em números para poder ganhar votos para si e lutar contra aquele que está eleito e ali colocado por Deus para este momento. Disto eu não tenho dúvida. Nós estamos lutando contra principados e potestades. Estamos lutando contra toda essa população que é resistência e ainda contra a classe política. É muita gente lutando contra um homem. É muita gente lutando contra um governo, um governante. É muita gente querendo capitalizar a desgraça, a tragédia, a calamidade, a virulência contra uma só pessoa. Mas ele está de joelho e nós estamos de joelho. Porque para estar de joelho diante de Deus não precisa ser evangélico. Preste atenção, não seja tolo. Para estar de joelhos diante de Deus não precisa ser evangélico, ter Bíblia na mão, usar gravata. Para estar de joelhos diante de Deus basta ter 2 joelhos, e se não tiver 2 joelhos, porque você foi amputado, mesmo deitado você consegue, basta ter uma voz, e se você não tiver uma voz e for mudo, basta ter uma consciência, e se você tiver com a sua consciência afetada, basta ter um pouco de fé no coração, do tamanho de um grão de mostarda. O exército do Deus vivo é maior do que essas hordas de 3 frentes que querem destruir a nossa nação, destruir a nossa vida. O Brasil tem um papel importantíssimo na história mundial nestes últimos dias para o enfrentamento contra as hostes do anticristo. Mas o Brasil tem que se colocar diante de Deus e acreditar na palavra do Evangelho. Aqui está a palavra do Senhor que disse: Eliseu, no momento em que Samaria estava cercada pelos sírios,
Eliseu, por fé, muita fé, ele disse: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. Nós temos a palavra de Deus. O Senhor está se movendo. Ele vai sarar esta nação. Ele vai curar esta nação. O Senhor Jesus, Ele será adorado em espírito e em verdade nesta nação, em todos os lugares. A sua palavra será pregada, enaltecida. Nós temos um papel importante como casa de refúgio durante a grande tribulação, quando o anticristo estiver tomando conta de todas as nações. Nós temos um papel importante para a salvação de muitas pessoas no mundo inteiro. Nós não podemos simplesmente nos colocar de joelhos e entregar a nossa bandeira para os vermelhos, a nossa bandeira para aqueles que são resistência, a nossa bandeira para ser queimada, a nossa bandeira para ser achincalhada. Muito pelo contrário, vamos colocar ela de tapete, e sobre esse tapete vamos colocar os nossos joelhos e vamos apresentar o nosso Brasil diante de Deus. E nós vamos ver o Senhor sarar a nossa nação, curar os nossos doentes, perdoar os nossos pecados, restaurar as nossas empresas, abrir portas para muita gente ainda viver bem até a volta do Senhor Jesus. Não se alie com os agorentos, feiticeiros, destruidores da pátria, destruidores da honra, destruidores da paz, mas se alie àquele que coloca o joelho diante de Deus e pede: Pai, sara esta nação, cura a nossa nação. Eliseu profetizou algo bom quando muita gente estava falando coisa ruim. A Bíblia diz: um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: um capitão. Que significa? Que tem gente ruim como espião ao lado de pessoas que precisam da palavra de Deus, orientação segura. Existem espiões que querem desvirtuar a fé, desvirtuar a piedade, desvirtuar a verdade. Mas eu acho importante que você saia da caverna, que você se manifeste. Faça como eu estou fazendo neste momento. Grave um vídeo, uma live, 5 minutos, 3 minutos. Mande para alguém. Se você não prega, compartilhe com alguém. Compartilhe versículos da palavra de Deus. Espalhe o Evangelho. Utilize as redes sociais, não para se aliar com a Rede Globo de televisão, que está colocando todo mundo em polvorosa, porque eles sabem muito bem utilizar os números e politizar esses números. Não seja tolo. Nem sabemos se esses números são autênticos e verdadeiros ou se eles estão sendo manipulados. Temos uma grande suspeita de que está todo mundo morrendo só de coronavírus agora, não morre-se de mais nada. Eu me lembro que há 10 anos atrás havia uma estatística de 8.000 mortos por dia no mundo e não era de coronavírus. E não estou dizendo que não estão morrendo de coronavírus, e sim que estão politizando os números. Não se alie com essa turma do mal. Faça diferente. Esse capitão, ele disse: ainda que Deus abrisse janela nos céus. Você acha que isso ia acontecer, Eliseu? Está desafiando o poder de Jesus. Não desafie o poder de Jesus. Ele não tem que provar para você que ele tem poder sobre essa praga, sobre o coronavírus. Ele não tem que provar. Mas não desafie o poder de Jesus, porque em sua simplicidade ele utilizou 4 leprosos que estavam do lado de fora da cidade. Isso mesmo, havia um leprosário do lado de fora da cidade, e o povo da cidade de Samaria alimentava os leprosos, migalhas para eles. Só que agora que eles estavam cercados, eles não podiam mais alimentar os leprosos. Da mesma forma são os templos suntuosos. Eu estou realmente assim atônito com essa postura patética desse pessoal que, em nome da religião cristã, levantaram megatemplos. E agora? Cadê vocês? O que está acontecendo? Estão só preocupados em mandar o número da conta bancária para receberem donativos, doações? É patético isso que está acontecendo. Vocês alimentam os leprosos com as migalhas que estão na cidade, mas agora vocês também estão cercados. Agora vocês também não têm de onde tirar víveres, não é verdade? E sabe o que Deus está fazendo?
para sarar esta nação, Deus está levantando um pastor simples, humilde, que não faz parte da sua convenção, que não tem a sua credencial, que não tem acesso aos seus púlpitos, que não participa das suas programações, que não é contado nos seus cartazes. Esse pastor que é pastor de gente simples, que visita as casas, os vilarejos, que cuida de gente e não de patrimônio. Vocês também estão sendo julgados, seus pastores hipócritas, seus pastores de patrimônios. Vocês também estão sendo julgados. Vocês também estão na lista, porque vocês também se aliaram com essa turma da resistência. Somos resistência. Aprenda com os pastores simples e humildes, que enlamearam os pés no barro em busca das ovelhas perdidas, que gastam tempo com gente de verdade e não com secretarias e gabinetes, e andando de avião, ou helicóptero, ou iate, e construindo mansões. Eu gosto desse povo, pastor simples, que a casa dele é ao lado da casa do membro da igreja, que ele é acessível não somente ao WhatsApp, tanto pastor empolado que não atende nem o WhatsApp, mas que fica malhando você. Estão sendo julgados. Povo de Deus, preste atenção, fazem parte dos capitães, que não creem em Deus. Eles têm eloquência, têm importância, têm imponência, mas eles não têm fé. Aonde que está a igreja de Deus agora? Com os 4 leprosos. Porque quando aquele capitão falou uma palavra agourenta contra a palavra de Deus, o Eliseu disse: você verá com os teus olhos, mas você não vai comer um grão. E essa deve ser a ousadia daquele que crê em Deus. Tenha ousadia, tenha fé, tenha coragem e diga abertamente: nós somos pelo Brasil, nós somos pelo Senhor Jesus, nós somos pela saúde, nós somos pela paz. É muito certo que a nossa nação ela é muito pecadora, é muito pecaminosa. Infelizmente nós exportamos imoralidade, infelizmente nós exportamos corrupção, infelizmente nós não somos um bom exemplo. Mas eu quero trazer uma palavra para vocês e dizer o seguinte: onde abundou o pecado, receba esta palavra em nome do Senhor Jesus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Neste momento o Senhor ele pode fazer cessar toda a praga sobre o Brasil, e nenhum desses números que estão aí se concretizarem. Neste momento ele pode fazer isso. Poder ele tem e vontade ele tem. Está escrito aqui na palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A verdadeira igreja está se movendo neste momento. Esta falsa igreja não importa. Templos fechados não importam, cultos litúrgicos não importam, show gospel não importa, marcha para Jesus não importa, marketing evangélico não importa. Importa você, meu irmão, ouvinte da palavra de Deus, que está o dia inteiro falando: Senhor, sara a nossa nação, perdoa a nossa terra, tenha misericórdia de nós. A Bíblia diz que haviam 4 homens do lado de fora da cidade, os leprosos, gente que o sistema não se importa, gente que o sistema religioso alimenta com migalhas. Esses 4 leprosos fizeram uma conferência entre si dizendo: por que ficaremos aqui até morrermos? Esses são você e sou eu. Sou leproso nesta manhã, você é leproso ou leproso nesta manhã. É aquele que fala: por que eu vou aceitar essa calamidade pública dessa maneira tão passiva? É assim mesmo, tem que ser assim. Vou fazer o quê? Vou ficar esperando os meus pastores virem me alimentar, vou ficar esperando uma visita, vou ficar esperando a igreja abrir. Não fique esperando, meu irmão e minha irmã. A igreja é você. O templo do Espírito Santo é você. A palavra do Senhor está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Você tem o sacerdócio universal, acesso livre à presença de Deus, direto pelo sangue vivo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é por isso mesmo que eu te convido, enquanto você está ouvindo, já vai compartilhando essa mensagem aqui e vai orando. Faça da tua casa uma igreja. Instale a igreja do Senhor na sua casa. Não estou dizendo convide a vizinhança, estou dizendo faça você o seu culto
a sua adoração ao Senhor. Faça como Jó, adore ao Senhor, busque ao Senhor. Que saibam que é um povo que se move em fé e que não depende de pastores patrimonialistas e líderes religiosos e que não tem medo desse povo da resistência e que luta contra os principados e potestades e sabe muito bem que nós vamos varrer o nosso Brasil dessa corja de políticos, politiqueiros que politizam até com a tragédia e a desgraça dos outros. Os 4 leprosos se levantaram e disseram: por que vamos ficar aqui esperando a morte chegar? Vamos até o arraial dos Círios. Porque se a gente for para a cidade não vai adiantar nada, a morte está lá. Irmão, eu tenho que ter ousadia e vou falar para você o que estou sentindo. Tem muita gente esperando a igreja abrir para tudo voltar ao normal. E aqui os leprosos dizem: não adianta, a morte está lá também. Está lá também. Não dependa do sistema religioso para ser um adorador. Não dependa do sistema religioso para ser um pregador, porque nessa hora esses pregadores profissionais que colocam milhares e milhares de reais no bolso por 1 hora de pregação, eles estão falidos, porque as igrejas não têm culto, não têm show, eles não têm mais cachê e eles não têm mais como ganhar dinheiro. É nessa hora que está se levantando o servo de Deus e a serva de Deus que sempre pregou a palavra de Deus em simplicidade, sem se enriquecer com a palavra de Deus. Tem gente simples pregando a palavra com poder, com autoridade e com verdade. Dê crédito a esse povo de Deus. Os 4 leprosos fizeram uma conferência e disseram: não adianta ir para a cidade de Samaria, a morte está lá. Não adianta ficar esperando que os templos voltem a abrir para ficar tudo de boa de novo e voltar tudo a ser como era antes. Não será mais como era antes. A igreja, depois desse período, passará por uma transformação. Os olhos de muitos se abrirão e muita gente que foi abandonado pelos seus pastores durante a quarentena não voltará para as igrejas. Um outro povo voltará, mas não voltará da mesma forma, voltará diferente, ou mais exigente, ou totalmente indiferente. E eles disseram: se ficarmos, nós morreremos. Se formos até a cidade de Samaria, morreremos. Então vamos até o acampamento dos sírios. Vamos bater de frente. Vamos chegar lá com a nossa lepra e quando a gente chegar na porta da cidade, se eles quiserem que a gente viva, a gente vive. Se eles quiserem nos matar, vão nos matar. É hora de coragem, meu irmão. É hora de coragem, minha irmã. Não é hora de temor. É hora da fé. Não é hora de ser imprudente. Mas não é hora de ficar aí com medo de morrer. Pelo amor de Jesus Cristo, irmão e irmã, não tenha medo de morrer, pelo amor de Deus. É impressionante o grande número de crentes que tem medo da morte, meu irmão. Ela virá, seja por essa pestilência, seja por essa praga, seja por um acidente, seja por outra doença, seja pela velhice, a morte virá. O que importa é que disse o apóstolo Paulo: quer vigiamos, quer dormamos, nós estamos no Senhor, não temos que ter medo. Minha alma está pronta e preparada para o encontro do meu Senhor nos ares. Ontem pela manhã eu estava orando ao Senhor, o que vai acontecer? E então eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava na porta de estacionamento de uma grande rede de supermercados no mundo, um hipermercado, e eu estava bem na portaria, eu estava saindo, e então fui interpelado pelos porteiros, e eles entregaram para mim um feto. O feto estava morto. Aí eles disseram: vai lá e enterra esse feto. Eu disse para eles: enterrar o feto? Mas quem é o responsável pelo feto? Não importa, você é que vai enterrar ele. Aí eu disse: o problema não é enterrar, eu quero que o responsável por essa morte se apresente. É ele que tem que enterrar esse feto e não eu. O problema não é enterrar. Já está morto, tem que ser enterrado. Mas eu quero saber quem é o responsável. Aí apareceu na portaria dizendo: eu sou o responsável. Fui eu quem fiz isso.